E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje chegamos aqui para mais um vídeo no Pipoquinha na Manteiga. Eu me chamo John Cossetin, estamos para a análise de Acima de Qualquer Suspeita, episódio 3, nomeado como A Descoberta. Tive que ler, obviamente, porque eu não sou tão bom de memória. Então vamos lá, sem enrolação. Seguindo os acontecimentos do episódio 2, agora a gente chega com o Rustin, que tinha um envolvimento com a Caroline, né? Trabalhava com ela, era amigo, é um traidor. Eles tiveram um caso, ele não sabia dos filhos, da gravidez, né? E no final do episódio 2, início desse terceiro, ele recebe uma mensagem, alguém dizendo que viu ele. Aquilo ali pega a família inteira, aquilo ali dá um enrosco sem precedentes, começa a espirrar pra tudo quanto é lago do aquele caso, aquela suspeita que em tese era só nele. Eu falo em tese só ele porque no final desse próprio episódio 3 a gente tem mais dois suspeitos, né? A gente tem o próprio Michael, que é filho da Caroline, e a gente tem o Kyle, que é o último frame desse episódio, que é o filho do Rustin, que estava passando perto da casa no momento que o pai estava lá dentro, tinha saído, né? Algo muito próximo. Então eu pergunto pra você, preciso do teu comentário aí. Quem tu acha que é o assassino de Acima de Qualquer Suspeita? Existem teorias na internet dizendo que é alguém da família, ou o Kyle, ou a filha, né? Existe uma teoria sobre a filha, porque ela ficou muito braba no segundo episódio, quando a polícia levou o seu computador, vocês lembram disso? E existe uma teoria também muito forte em cima da Bárbara, a mulher do nosso protagonista aqui. Ela tá muito calma, e na casa da Caroline, após a morte, existe um quadro, uma pintura na parede com um traço muito parecido com a Bárbara. Vocês perceberam isso? O episódio 3 então começa com ameaça e medo. Medo porque ele tá sabendo que outra pessoa viu ele lá no mesmo dia do assassinato. Aí não tem como defender um brother desse, né? O cara tava lá dentro horas antes da Caroline morrer, tinha um envolvimento direto com ela. Pelo que a gente começa a entender nesse mesmo episódio, eles estavam brigando nesse último dia, no dia da morte dela, né? Então, como a gente sabe que alguém viu ele, vai ter um encontro e a pessoa marca com ele às 3 horas no lugar deserto, como o clichê de qualquer série policial investigativa. Os efeitos de ele ser um dos principais suspeitos desse caso, né, até então o único, é que isso espirra na família inteira. A família inteira tá deteriorada, porque sabe que ele é um traidor. Ele traiu a Bárbara com a Caroline, e aí a família inteira já sabe porque isso foi jogado na mídia, né? Ele já foi pra prisão e já saiu, agora ficando, depois de pagar a fiança, tendo que ficar em casa, dando os seus pulos para poder achar um novo suspeito. Nessa tentativa de achar um novo suspeito, né, a pessoa que faz o primeiro contato com ele, a gente descobre que é o filho da Caroline, né, o Michael. Nesse lugar abandonado, o guri diz ter fotos e vídeos dele no dia do crime e achando que foi ele que matou a mãe. Nesse encontro existe uma sagacidade do Rustin, ele é mais velho que o guri e ele já pergunta: tu tirou as fotos de dentro da casa? Então tu também estava lá, eu não estava sozinho. Então já joga o menino numa posição ruim, né? Coitado do guri, é novo e tal, talvez tenha sido ele que matou, claro, mas já botou o guri numa posição ruim com uma informação que ele estava dando, né? Que ele tinha passado as fotos para o procurador, para essa dupla misteriosa e venenosa que é o Nico e o Tommy. A gente tem algo que desenvolve agora nesse terceiro episódio, já tinha sido mostrado no 1 e no 2, que é a questão da Lorraine falando pro Raymond dos perigos que é acreditar no Rustin. Ele já mentiu muito pro amigo, já não trabalha mais por conta do amigo, tá tentando defender o amigo, mas a Lorraine diz que pode ter algo aí. Pode ser que ele vá pra vala junto com um amigo. Não adianta confiar tanto numa pessoa se ela já demonstrou ser mentirosa durante longos anos, né? A gente vê isso na nossa vida real. Esse terceiro episódio, pra mim, ele mostra, ele tem um foco muito maior na Bárbara, na mulher do Rustin, como ela tá reverberando essa situação na família, e ela é o ponto central dessa família, e com certeza ela vai ser mais mostrada. Mas também numa alçada de próximos episódios de julgamento. A gente já vê muita coisa de como a galera tá se organizando com provas, com argumentos para chegar na hora do julgamento pronta. E aqui a gente vê que o Tommy é um cara que somente quer derrubar o Rustin, isso fica muito claro, ele não tem cabeça. E por isso que o Nico DeLay consegue dar alguns conselhos pro Tommy, porque o Tommy tá se perdendo. Ele é um narcisista somente,
ou ele tá querendo validação? Existe um medo, né? O Nico tem esse medo que o Tommy possa botar tudo água abaixo simplesmente pela uma rivalidade que os dois tenham. Essa rivalidade a gente não tem o conhecimento. Os roteiristas, eles escolhem sempre mostrar pra gente o que é válido agora. Ele quer que você fique com dúvidas nesse terceiro episódio, no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar à parte final que as coisas vão se desbravando, as coisas vão se desenhando mais pra ti. Agora é o momento de tu achar culpados, juntamente com todo mundo da série ali, com todos os personagens. Esse é o momento de tu se botar nesse ambiente de quem é o cara. E obviamente você já fez isso na sua casa, eu já fiz aqui. Eu já estava, desde o primeiro episódio, falando que o filho do Rustin, o Kyle, tinha muito a cara de ser um dos principais suspeitos em algum episódio. Aconteceu já. A gente sabe que no final desse episódio, que a gente tá em questão aqui do episódio 3, a gente tem essa botada, que é o guri lá, entre todas as fotos do Rustin na casa da Carolyn, né? Tem uma foto do filho Kyle também. Por que isso? Vocês me perguntam. Porque o nome do primeiro episódio é Bases Marcadas, e a única coisa a ver com Bases Marcadas era o beisebol do filho do Rustin, o Kyle. E o Kyle, ele mostra uma certa inteligência quando ele joga na mesa, todo mundo conversando normal. Ele diz por que o pai não diz que foi ele o assassino, porque daí ele só vai ter 8 anos de prisão e não prisão perpétua. Então o guri é inteligente, a gente sabe que tem uma sacada ali. Mas aí, por outro lado, eu começo a pensar, se isso foi jogado no terceiro episódio pra nós, pra gente desconfiar dele agora, é porque talvez ele não seja. Se ele não fosse citado até o final, ele tinha grandes chances de ser o assassino da Carolyn. E a gente vai descobrir os motivos depois, por qual tenha sido esse assassino também. Nesses pensamentos ruins e conversas ruins, né, depois da Lorraine dar alguns conselhos pro marido, o marido recebe na sua própria casa o Rustin, que já quer fazer algum tipo de defesa, já quer criar respostas para dar no julgamento. Então ele já está se precipitando. A Lorraine, de certa forma, estava certa, né, por dizer, não confia nesse cara, ele vai tentar muito ainda convencê-lo de fazer algo errado. Um dos conselhos em que o Raymond fala pro Rustin Sabet é o seguinte, abre aspas, nada de falar que bateu nela com atiçador, fecha aspas. Perigoso, né, amigo? O cara, homem, que tinha um caso fora do relacionamento, bateu no dia da morte da menina com um atiçador nela. E o Rustin não falou nada a partir dali, só ficou tenso. Então, cara, ele tem a cara do tradicional família brasileira, né? Família tradicional brasileira, que é o quê? O pai, o filho, a filha, a mulher, a amante e, se pá, ainda não matou a primeira amante dele, né? Então a gente tem que ficar ligadão nesse tipo de gente, né, meu? Perigoso. Se tu viu o episódio 1 e 2, tu viu uma sem-vergonhice, uma safadeza, uma lambeçada gigantesca, mas nesse episódio 3 tem menos, a gente tem menos isso, e a gente começa a chegar numa parte mais dramática de respingos de drama, de ódio, de medo. Esse episódio aqui é o puro suco da preparação para chegarmos ao tribunal. Chegaremos a essa parte nessa série, obviamente. Em que momento? Provavelmente nos 2 últimos episódios da série. Mas existe uma preparação, essa preparação tá ficando afiada, cada lado tá tentando ter os seus cuidados certos para não chegar e dar com a língua nos dentes, ou dar uma barrigada, dar uma tropeçada e falar alguma asneira. Galera, eu quero agradecer do fundo do coração todo mundo que tem chegado, pessoas novas que têm chegado por aí para essa análise exclusivamente. Peço para que você se inscreva no canal, toque no sininho das notificações, que isso vai ajudar muito na divulgação do Pipoquinha na Manteiga no nosso canal, por aí pela internet, YouTubes e Googles da vida, tá certo? E vou perguntar para vocês, o dia que eu estou soltando essa análise, tá bom para vocês? Como que vocês assistem o episódio Acima de Qualquer Suspeita? Logo nas primeiras horas? 2 dias? Espera chegar o final de semana? Como é que é isso? Vocês esperam acabar uma série para depois assistir análises? Isso eu acho que vai me ajudar muito a criar os conteúdos das próximas semanas e da análise do episódio 4 na semana que vem. Sabe uma coisa que me atiça em séries? É a chegada de personagens bons. A Maya Winslow é a nova ajudante do caso pro lado do Rustin. Então ela chega aqui já com os 2 pés na porta. É uma mulher na trama, eles precisavam de uma mulher, óbvio, porque o caso é um homem que matou uma mulher. A mulher que era amante do cara. Então tem que ter uma mulher no caso para causar aquela boa impressão, né? Mesmo que ela esteja defendendo um caso indefensável. Até agora parece um caso indefensável, né? Mas essa mulher, a Maya, ela se
se mostra muito séria, determinada, ela veio pra trabalhar, ela mostra que ela é efetiva. Logo nas primeiras palavras com o Rustin, ela pergunta, era amor ou era só tesão? Tu amava de fato a Carolyn? É uma boa pergunta pra ela começar a tomar as decisões dela. Quando eu falo que o episódio vai em torno muito da Bárbara, a esposa do Rustin, é porque em algum certo momento a capa do episódio tem ela, né, entrando no seu ambiente de trabalho e a sua chefe, a pessoa que trabalha com ela ali, dizendo que ela está praticamente demitida, né, vamos botar como demitida, por causa que esse caso espirrou diretamente nela e onde ela trabalha. Então ela é agora uma desempregada e ela é conhecida pela mídia por ser corna. Na primeira oportunidade que ela tem com um bartender, ela conversa abertamente, o bartender abre assunto para ela, demonstra um certo tipo de interesse, pelo menos numa conversa, algo que ela não tinha tido com o marido e qualquer outra pessoa na série antes. É aquela coisa, ela foi traída, em algum momento talvez ela queira uma vingança. Se ela não quer essa vingança, simplesmente pareceu muito que ela quer alguma coisa e o cara, o bartender, também. Pode ser que eles se encontrem nos próximos episódios, aí só o prosseguimento da série pra gente saber se vai dar rolo ou não vai dar rolo, mas parecia que ambos queriam ali. E quando sair isso, se sair, vai ser violento. Vai ser aquela coisa, um bate-coxa, veneno, puxada de cabelo, gritaçada, e era isso. E em meio a todo esse caos, ela se divertiu, ela sorriu, ela precisava disso, ela precisava esparecer. O cara deu pra ela o que ela precisava naquele momento. Depois ela conversa com a Lorraine e a Lorraine meio que dá o carimbaço. Te permite, mulher. Tem uma frase que tá sendo usada desde o primeiro episódio, que é a busca pela justiça. Essa frase é falada pelo Tommy e pelo Nico DeLay em torno do caso, né? Mas a gente vê que não é bem assim, eles estão bem tendenciosos, a gente não sabe o porquê ainda, mas vai descobrir. Isso aí tá sendo mostrado querendo botar medo nas pessoas, né? Botou medo na investigadora, por exemplo. É uma caça às bruxas e das bem seletivas, assim. Eles não querem que o caso tenha nenhum novo suspeito. Então é por isso que eles fecham os olhos, omitem, ameaçam, e na audiência aparece muito isso claramente para a juíza em questão, que dá uma cobrada já de uma forma natural em cima deles, né? Se eles tinham alguma foto recebida pelo filho da Carol, no Michael, por que eles não jogaram na mesa? Então eles já tomaram uma puteada ali da nossa juíza e se demonstram um pouco nervosos em relação ao caso. Óbvio que o Tommy tá predestinado, ele tá focado em acabar com a carreira do Rusty, acabar com a vida do Rusty. Por algum motivo a gente vai saber logo, gente. Tá chegando o quarto episódio por aí. Na próxima semana a gente vai ter análise aqui no canal, então fica ligadinho por aí. Se você gostou da análise de hoje, faltou algo, deixei de falar alguma coisa, deixei de perguntar algo para vocês, de responder algo para vocês, bota nos comentários. A nossa análise serve para isso, pra gente ter um troca-troca de informações e a gente ir conjecturando formas de ver como que essa série vai acabar. Lembrando, essa série ela é baseada num livro de mesmo nome e que teve um filme lá nos anos 90 com Harrison Ford. Eu não assisti esse filme, né, até para não ter spoilers nem nada agora nesse momento da série, mas quando chegar no penúltimo episódio, depois da análise do penúltimo episódio, eu vou assistir o filme para saber se o final da série vai ser parecido com o filme ou não. É isso, meus amanteigados. Muito obrigado pela presença de vocês em mais uma análise aqui da série Acima de Qualquer Suspeita. Semana que vem a gente volta com a análise do episódio 4. Beijo, tchau.